Boa noite, meu nome é Renata e o meu grupo vai falar sobre os fármacos anestésicos. Ele é composto por mim, Noelle, Rafaela, Vitória, Fernanda e Wesley. Pessoal, tudo bom? Sou o Wesley Providelli e vou estar conversando com vocês agora sobre os anestésicos gerais. Os anestésicos gerais, eles promovem a depressão generalizada do sistema nervoso central, atuando, inibindo e bloqueando todos os nossos sentidos. Ou seja, vamos perder totalmente a nossa consciência. Dentre os anestésicos gerais, existem dois grupos. São eles os anestésicos gerais inalatórios, que vamos respirar ele por meio de vaporizadores, e os anestésicos gerais intravenosos, que são sedativos e hipnóticos. Boa noite, eu me chamo Noelle e eu vou falar sobre a definição dos anestésicos locais. Bom, os anestésicos locais são substâncias que bloqueiam a condução de impulsos quando em contato com o tecido nervoso. Esse bloqueio ele pode ser tanto sensitivo quanto motor. Esses anestésicos eles estão gerando gradualmente uma maior qualidade do bloqueio nervoso e eles são usados em diversas situações clínicas, desde o domínio da dor aguda como também no tratamento da dor crônica. Os anestésicos locais eles são bastante seguros e eficientes, porém eles devem ser usados com precaução devido ao seu alto potencial de produção de neuro e cardiotoxidez. Meu nome é Fernanda e agora eu vou falar um pouco sobre as características dos anestésicos locais. É importante a gente saber, primeiramente, que o anestésico local é um sal, o cloridrato, dado a partir da adição do ácido clorídrico, juntamente com um anestésico local isolado quimicamente. É adicionado esse ácido devido a esse anestésico local isolado quimicamente ser base fraca. Então, adicionando uma base a um ácido, a gente consegue neutralizar e estabilizar melhor essa molécula. Esse anestésico local isolado quimicamente, ele tem uma composição dada a partir de 3 porções, que é a porção hidrofílica, a porção intermediária e a porção lipofílica. A porção hidrofílica, ela permite a passagem das moléculas pela membrana. A porção intermediária é a que define qual família pertence, se é a éster ou a amida, e a porção lipofílica, ela permite uma facilidade do espalhamento dessa solução. Falando um pouco sobre essas famílias, éster e amida, né? Na família éster, nós temos a benzocaína. A benzocaína, ela é um anestésico local tópico, é utilizado na superfície com o objetivo de diminuir o desconforto da pontura da agulha. Acho que todo mundo já viu, geralmente utilizado mais em crianças, porque é o público que tem mais medo, né, de ir ao dentista, de agulha, etc. Então, para a gente utilizar a benzocaína, precisa estar com a mucosa bem seca e deixar agir pelo menos por 2 minutos, até que faça a inserção da agulha e injete o outro anestésico local. Já na família amida, nós temos a lidocaína, a articaína, a bupivacaína, a mepivacaína e a prilocaína. Dentre essas, a mais utilizada, a padrão na odontologia, é a lidocaína. Porém, a articaína, ela é um anestésico mais potente que a lidocaína. Porém, ela tem seus efeitos adversos, né? Ela pode causar a parestesia, que é a sensação da anestesia por vários dias. Então, é um anestésico mais caro do que a lidocaína, por isso que a lidocaína, ela é mais padrão, certo? Porém, nós temos a bupivacaína, que ela é 4 vezes mais potente do que a articaína, mas ela não é tão viável pra gente, porque ela dura cerca de 12 horas, na metade de um dia. Então, não tem necessidade, porque geralmente as cirurgias são de 2 horas, dependendo da cirurgia, né? Acho que não passa de mais de 3 horas nenhuma cirurgia. Pode passar, dependendo do profissional. Mas, enfim, são cirurgias simples que não duram, não chegam a 12 horas e não tem necessidade do paciente passar tanto tempo anestesiado. Outra característica dos anestésicos locais são os vasoconstritores. Os anestésicos locais puros, eles são vasodilatadores, certo? Então, eles resultam num efeito não tão duradouro,
no efeito rápido, devido ao calibre do vaso ter aumentado, então a passagem ocorre rápida, resultando num efeito baixo, né, de baixa potência. Então, é importante associar esse anestésico puro a um vasoconstritor, porque os vasoconstritores, eles diminuem o calibre do vaso, fazendo com que a passagem fique mais dificultada e dando um efeito maior, dando uma maior durabilidade desse anestésico. E esses vasoconstritores, eles estão subdivididos em aminas simpaticominéticas e os análogos da vasopressina. Nas aminas simpaticominéticas, nós temos as catecolaminas e as não catecolaminas. A diferença entre elas é basicamente a presença ou não do anel catecol. Nas catecolaminas, há a presença desse anel catecol. E nós temos a epinefrina, a norepinefrina e a corbadrina. E dentre essas, o vasoconstritor mais utilizado é a epinefrina. Geralmente, nas soluções anestésicas, é o que mais se vê. É um sal anestésico adicionado à epinefrina. E na subdivisão do não catecolamina, quando não tem o anel catecol, nós temos a felinefrina, certo? Indo para os análogos da vasopressina, porque assim, todos os pacientes, né, eles não podem, nós temos as exceções, certo? Não podemos utilizar vasoconstritores nos anestésicos em todos os pacientes, porque existem pacientes com alguns problemas de saúde relacionado ao diâmetro do calibre do vaso, por exemplo. Quem tem hipertensão não pode utilizar vasoconstritor. Então, é utilizado os análogos da vasopressina. A felipressina, que pode ser associada com a prilocaína. A prilocaína é um sal anestésico, é similar à potência da lidocaína. Porém, essa felipressina, ela, associada com a prilocaína, ela tem uma vasoconstrição parcial, porque ela só atinge a rede venosa, certo? Diferente dos outros vasoconstritores, que tem uma vasoconstrição total. Elas atingem a rede venosa e arteriolar. Então, é basicamente isso. Oi, meu nome é Rafaela Nilza, darei continuidade ao nosso trabalho falando sobre o mecanismo de ação dos fármacos anestésicos locais. Esses fármacos, eles trabalham inibindo a dor. Vamos entender um pouco sobre a dor. A dor nós sentimos por meio de moléculas de íon sódio que circulam nas células. Quando o caminho dessas moléculas é bloqueado, perdemos a sensibilidade daquela região. Por meio dessa movimentação de moléculas de íon sódio, ocorre a despolarização e a polarização da membrana. A membrana atinge seu potencial de ação e, por meio de todo esse processo, ocorre a propagação do impulso doloroso. Esse impulso chega até o nosso cérebro, avisando que há algo de errado naquela região, e aí nós sentimos a dor. Vamos tentar entender um pouco como age o anestésico local. Ao injetarmos o anestésico local na fibra nervosa, ele, ao chegar ao citoplasma, ele vai sofrer um processo chamado de armadilha ionizante. Nesse momento, ele ioniza e perde lipossolubilidade. Isso impede ele de sair do meio intracelular para o meio extracelular. O que é bom, porque aí ele vai se ligar ao sexto segmento da quarta subunidade do canal de sódio. Então, quando esse canal de sódio ele for finalmente aberto, o anestésico local fechará esse caminho, ou seja, ele vai bloquear o canal de sódio. Ao bloquear esse canal de sódio, o que acontecerá? Não haverá influxo de sódio nesse canal, o que impedirá a despolarização da membrana, ok? Como não vai despolarizar, não ocorrerá potencial de ação e acabará que ela vai ficar em repouso. Então, essa célula permanecerá em repouso. Então, o anestésico local, ele possibilita que o canal ele permaneça inativo durante bastante tempo.
Vamos tentar entender quando acontece a dor. Quando a gente sofre algum arranhão, queimadura, corte, a célula ela recebe um pequeno potencial de ação, um impulso nervoso. Então, esse impulso nervoso ele ativa o canal de sódio. Só que acontece, quando a gente injeta o anestésico local na fibra nervosa, vários canais de sódio são fechados. Então, mesmo que o impulso nervoso ele tente abrir esse canal, ele não consegue. Então, não há influxo de sódio, não há propagação do impulso nervoso, e aí a informação não chega até nosso cérebro. Então, é por isso que a gente não sente a dor quando estamos anestesiados. Então, é aí que agem os anestésicos locais. Então, gente, em resumo, os canais de sódio eles permitem que as células realizem os processos de despolarização e repolarização da membrana. Esse processo permite que ao longo da membrana do neurônio ocorra a transmissão de informações que chegam até o cérebro, como por exemplo a informação da dor. Então, a partir do momento que os canais de sódio são bloqueados pelos anestésicos locais, todo o processo é interrompido. A informação não chega até o cérebro e por isso não sentimos dor quando estamos anestesiados. Ou seja, a função dos anestésicos locais é justamente bloquear os canais de sódio, impedindo a propagação da informação até o cérebro. Boa noite, gente. Meu nome é Victoria. Eu vou falar um pouco das características clínicas dos anestésicos locais, um produto que a gente vai usar bastante futuramente, certo? Nada mais justo que a gente conhecer a potência, a duração e a velocidade da ação desses anestésicos. Falando sobre sua potência, a lipossolubilidade é o principal determinante dessa potência desse anestésico. São compostos altamente lipofílicos que tendem a penetrar na membrana nervosa mais facilmente durante a atividade anestésica. Como exemplos desses anestésicos de potência baixa, a gente pode usar a procaína. A intermediária, a gente pode usar como exemplo a mepivacaína, prilocaína, cloroprocaína e lidocaína, certo? Como alta potência, a gente pode citar a tetracaína, a bupivacaína e a etidocaína. E de um exemplo de um anestésico de uma duração curta, a gente pode citar a procaína e a cloroprocaína. Uma moderada, a gente pode citar a mepivacaína, a cloroprocaína e a lidocaína. Uma mais longa, a bupivacaína e a etidocaína. Por último, e não menos importante, a velocidade de ação. Bem resumidinho, a velocidade de ação ela tem uma relação inversa com o grau de ionização. No caso, para quem não lembra, a ionização é um grupo de átomos neutros, né? Eles são carregados eletricamente. No caso, adquirem uma carga elétrica. E no caso, é uma relação inversa desse grau de ionização. Boa noite, meu nome é Renata e eu vou falar sobre os efeitos dos anestésicos locais. Se forem respeitadas as doses máximas recomendadas para a utilização do anestésico local e ele for associado a um vasoconstritor, as chances de ocorrerem reações adversas são mínimas. Entretanto, existem contraindicações absolutas, que são no caso de doenças cardiovasculares, hipertireoidismo não controlado, diabetes mellitus não controlada, hipersensibilidade a sulfitos e feocomocintroma. Os efeitos dos anestésicos locais são sonolência, tontura, dormência perioral, parestesia da língua e diminuição da contratilidade e da excitabilidade cardíaca. Também existem casos de pessoas que, por conta da utilização da bupivacaína e pessoas da área obstetrícia, sofreram ataque cardíaco de difícil recuperação. Já no campo dos anestésicos tópicos, seus efeitos são de forma cutânea, como edema, eritrema, prurido e mudança da sensibilidade térmica. Por esses motivos, deve ser bastante criteriosa a associação do anestésico local ao vasoconstritor, sempre observando a relação risco-benefício.